É isso aí, galera. Em mais uma entrevista aqui para a Rádio Orgulho, a sua rádio da comunidade LGBT. Hoje nós estamos com Zumbi Core. Desculpe se eu errei o nome, né? Depois você me Tá corrige. certinho, certinho. Mas a gente vai conversar hoje. Ele é um funkeiro LGBT que faz muitas músicas bacanas e que já fez aí uns vídeos com os famosos. Então, primeiramente, né? Se apresente aí para quem não te conhece. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui falando para uma rádio que é voltada para o nosso público. E meu nome é Zumbicore, sou um artista aqui de São Paulo, do ABC Paulista. Venho aí há uns 2, 3 anos me jogando no mundo artístico, fazendo de tudo, cantando, produzindo, performando, dirigindo. E mais uma vez é um prazer imenso e extremamente gratificante estar aqui conversando com você hoje. Muito bom. Vamos então desvendar um pouco da sua história, né? Quando você começou na música, quando você descobriu sua veia artística, né? Foi na infância, foi já na adolescência, foi na juventude, como é que foi? Bom, desde muito, muito cedo eu sempre soube tudo que eu queria para minha vida. Porém, a vida acaba levando a gente para outros caminhos, principalmente dentro da nossa comunidade, onde as oportunidades são poucas e a gente não agarra de vez, a gente acaba perdendo ela muitas vezes. Eu sinto que essa veia artística ela vem muito da minha família. Tanto minha mãe quanto meu pai não foram criadores de arte no sentido literal da coisa, mas foram grandes consumidores e me ensinaram muita coisa. Os breves momentos que eu tenho de lembrança com meu pai envolvem arte, ele me falando das bandas que ele gostava. Minha mãe até hoje ela é minha maior apoiadora e eu sinto que essa veia artística vem tá no sangue, sabe? O meu primeiro contato direto com a arte, produzindo arte, foi há pouco tempo atrás. Eu lancei o meu primeiro EP, que ele se chama Motel. São 3 músicas que foram produzidas durante a pandemia, com o intuito de falar sobre as pessoas que eu conheci naquele momento, as experiências que eu tive e que eu assisti dessas pessoas. E a partir daí foi só descarrilhando, não consegui mais parar, porque a arte é uma coisa que vicia a gente. E tô aí até hoje, na luta para me manter sustentável sendo um artista LGBT no Brasil. Sim, e quando você lançou a sua carreira, você falou que era na pandemia, né? Como é que foi a aceitação do público na época? Foi muito curioso, porque a pandemia foi, acho que, um berço para muitos artistas aparecerem e finalmente darem as caras, porque estava todo mundo muito recluso, a criatividade a milhão, a internet explodindo de oportunidades para todo mundo, em vários setores, não só na arte. E isso fez com que o meu trabalho fosse entregue para muitas pessoas. De início, muitas pessoas não abraçaram o meu trabalho, mas tem uma pequena comunidade que segue comigo até hoje e que compra todas as ideias que eu tenho, entende o que eu quero passar com a minha arte, e eu acho que isso é o mais importante. Eu não faço arte para mim, eu faço arte para os outros. E em pouco tempo você já gravou músicas com famosos, né? Conta como foi isso, como você conseguiu com esses artistas. Na cara de pau mesmo. Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu tenho muitas ideias. E uma das coisas que eu agradeço a Deus por todos os dias minha mãe ter passado para mim foi o carisma. Então eu tenho essa cara de pau de chegar nas pessoas e falar, ei, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que dá pra gente abrilhantar ele ainda mais, trazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entende? Eu vendo meu peixe. E foi assim que eu conheci os meninos que foram alguns dos meus primeiros produtores, que foi o Christopher Luz e o Malharo. Na época eles tinham o duo deles que chamava Hyperbile, hoje ambos seguem projeto solo. Eles produziram uma das minhas primeiras músicas que eu lancei após o meu primeiro EP, que chama Cara de Emburrada, foi uma parceria entre nós três, e essa música meio que explodiu, foi um divisor de águas para mim, porque a partir dali eu consegui me encontrar numa comunidade, que foi o funk, e
fui muito abraçado por todo mundo que ouviu a música, por vários outros artistas que também ouviram a música e vieram me procurar. A partir dali eu conheci o Dornelles, conheci a Dani Bond, tive oportunidades incríveis, como por exemplo conhecer a Glória Groove, que por incrível que pareça já me conhecia, já sabia quem eu era. E é isso, é basicamente a cara de pau, que é a primeira coisa que a gente tem, a nossa cara. Se a gente não joga isso pra, não coloca isso pra jogo, a gente não consegue nada. Verdade. E sobre a sua vida, né? Quando você se descobriu, né, um homem bissexual, você ainda estava na carreira? Foi antes? Foi na adolescência? Como é que foi isso? Foi razoavelmente cedo. Digamos que foi no período escolar, ali no ensino médio. Nunca pude ter muitos relacionamentos dentro do ambiente escolar, porque, enfim, né, pessoas LGBT sempre são segregadas em questões afetivas e amorosas, mas, como eu disse, também sempre foi muito cara de pau, mesmo sofrendo muito bullying, mesmo sofrendo muito afastamento do público escolar. Eu sempre quis investir ali no que eu achei que faria sentido. Em algum momento da minha vida, eu achei que faria sentido tentar coisas novas. Então eu fui tentar ver o que acontecia se eu ficasse com uma pessoa do mesmo gênero e deu certo. Assim, deu certo assim, para mim, para eu me entender. E Sim, a partir dali eu tive certeza de que eu não era uma pessoa heterossexual, também não era uma pessoa gay. E aí eu fui pesquisar, entender, conversar com outras pessoas, descobrir outras pessoas através dessa comunidade que passavam pela mesma situação que eu, que não sabiam muito bem o que estava acontecendo. E aí, conversando, dialogando, estudando muito também, eu entendi o que era a bissexualidade e que essa sexualidade me abraçava. sim. E quando você se descobriu assim, houve aceitação ou você sofreu igual nós LGBT sofrem, questão de família, questão de amigos, ou com você foi tudo de boa? Né? Nada de boa. Acho que a única coisa que eu realmente posso me orgulhar muito e entendo como um grandíssimo privilégio é que eu tive um apoio muito forte da minha mãe, porque minha mãe também é uma pessoa bissexual. Só que nós dois, inclusive, meio que nos entendemos juntos, porque eu estudava no ensino médio e ela fazia, acho que era EJA, que chamava na época. Então eu estudava de manhã, ela estudava de noite, a gente frequentava a mesma escola, a gente tinha os mesmos professores, então a gente sempre teve uma conexão muito forte. Na faculdade também a gente estudou teoricamente juntos, fizemos cursos diferentes, mas na mesma universidade. E então eu sempre tive essa abertura para conversar com ela. Ela foi muito incrível em todo esse processo, foi a pessoa que mais me apoiou, me ensinou muitas coisas também a respeito de como a sociedade nos vê, como a sociedade vai agir com a nossa existência. Agora, no geral, fora a minha mãe, foi bem complicado, porque pessoas se afastaram de mim, mu- muitos amigos começaram a me olhar de outra forma, até porque a gente sabe que dentro da nossa sigla o B tá bem lá para trás, sabe? Tipo, ele é uma das primeiras letras da sigla, mas a gente sabe que isso é só teórico. Na prática, os bissexuais e as bissexuais sofrem muito preconceito até dentro da nossa própria comunidade, por, enfim, questões que as pessoas não entendem e não se esforçam a entender. Verdade. Vamos continuar, né? Desvendando a sua vida, né? Você escreve as músicas todas, é tudo inspiração sua? Você tem ajuda? Como é que é a parte da criação da música ali até ela chegar no formato que a gente ouve nas plataformas? Eu escrevo tudo que eu canto, até já escrevi para outros artistas também, e acho que a única música que eu não escrevi sozinho foi Cara de Emburrada, que foi minha primeira música, com o Dornelles e Malharo, onde a gente foi para estúdio com uma ideia, e dentro do estúdio a gente escreveu junto ali e criamos essa faixa. Mas, no geral, eu escrevo todas as minhas músicas, eu não gosto de me ver como um intérprete,
porque não acho que exista problema em você cantar músicas de outros artistas, ou cantar músicas que foram escritas por outros artistas, ou letristas, escritores. É todo o rolê da interpretação, da performance. Porém, não é o que eu busco. O que eu busco é uma coisa muito mais intensa e pessoal comigo mesmo. Então, eu gosto de escrever minhas próprias letras, eu gosto de dar pitaco no que os produtores estão fazendo. Inclusive, eles ficam bravos com isso, mas eu vou cantar a música, eu preciso que ela soe do jeito que eu quero que ela soe, entende? Sua E identidade. exatamente. Não sou o tipo de pessoa o tipo de artista que vai, sei lá, olhar um catálogo de beats e vai falar, ah, esse aqui combina comigo, esse aqui. Não. Eu gosto de adentrar no processo criativo de quem está trabalhando junto comigo, para que ambos os artistas estejam coesos com o que está sendo criado e Sim. conectados, que eu acho que é o que torna um processo artístico bom e de qualidade, é quando todos os artistas envolvidos conseguem se conectar e alinhar tanto os seus processos criativos quanto os processos administrativos do que foi criado. Sim, e qual é a sua inspiração, assim? As músicas, elas vêm do nada na sua cabeça, você tá em casa assistindo televisão, pum, ela surge, ou você consegue... Eu conheci um cara uma vez que ele conseguia escrever música, assim, você falava um tema e ele criava ali na hora, e já conheci gente que é diferente, gente que, assim, tá do nada dirigindo o trânsito, pô, pega uma inspiração ali e tal. Como é com você? Ah, isso é legal. Isso é uma característica muito dos MCs e dos rimadores, né? Tipo, pegar um tema e desenvolver várias ideias ali em cima é uma habilidade que eu não tenho ainda, eu confesso. Admiro muito quem tem, inclusive sempre frequento as batalhas de rima da minha cidade, acho muito incrível o que os garotos fazem lá. Acho, inclusive, que deveria ter até um pouco mais de incentivo, mas enfim, isso é outro assunto já. Sobre o processo criativo. Ah, até me perdi na pergunta aqui, perdão. Como é seu processo criativo até se criar música? Certo. Eu gosto de deixar a criatividade fluir. Não sou o tipo de artista que gosta de pegar um tema específico e, eu vou fazer uma música sobre esse tema, vou escrever sobre esse tema. É um processo que para mim não funciona. Para mim é muito mais natural, até porque as minhas músicas falam sobre situações do cotidiano. Então, às vezes, eu tô indo num barzinho, eu tô assistindo alguma coisa, tô andando, e aí vem a ideia, eu já cato a nota ali, pá, 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 e aí depois, em cima dessa ideia, eu vou trabalhando a letra para ver o que vai fazer sentido, o que eu preciso alterar, se eu consigo abordar mais temas dentro desse tema principal que a criatividade me trouxe. É basicamente assim que funciona para mim. Sim. E você trabalha com funk, né? E o funk é normalmente heteronormativo, né? A maioria lá são héteros. Você sofreu alguma repreensão quando foi apresentar suas músicas em baile funk, alguma coisa assim? E ou não, você foi bem aceito? Como é que foi isso? Pelo público, sempre é uma palavra forte, mas na maioria das vezes sou bem aceito porque eu costumo me apresentar em locais onde quem vai, quem frequenta esse local já sabe o que encontrar lá. Então, se a pessoa, por exemplo, vai numa balada X e ela sabe que vai ter um show meu, ela já vai sabendo que tem um show meu. Agora, por exemplo, na internet, onde as pessoas, sei lá, estão rolando o feed e aí elas, pum, dão de cara com algum conteúdo meu. Costumo sofrer muito preconceito, não só pela comunidade heterossexual, mas também por muitas pessoas da comunidade LGBT que não entendem a importância de termos figuras LGBT dentro do funk, falando sobre todos os assuntos possíveis. Eu sou um funkeiro que fala majoritariamente sobre sexualidade, porque é a forma como eu consigo me conectar com o meu público e é algo que eu não tive quando eu era o público, entende? Não tinha um artista que abertamente se dizia bissexual que cantava sobre isso dentro do funk. Hoje em dia nós temos aí uma gama de artistas que fazem isso, mas a gente ainda sofre muito preconceito dentro da própria comunidade, porque tem uma restrição muito forte em aceitar que a gente pode sim estar naquele local, mas eu acho que isso é muito cultural, sabe? É algo que desde muito tempo é ali parafusado na nossa mente, de que temos que aceitar os locais onde a sociedade nos impõe,
A minha missão com o funk é exatamente o contrário, é uma missão de resgate, é uma missão da gente trazer de volta para nossa comunidade algo que sempre foi nosso. Porque o funk sempre foi LGBT. Temos aí exemplos desde de quando eu era criança. A própria Lacraia é um ótimo exemplo, estava aí desde os anos 2000 fomentando a cultura LGBT dentro do funk, entende? E É, falando, e pode falar. falando nisso, quem é a sua maior inspiração dentro da música? Difícil, hein? Porque eu sou uma pessoa que consome muita música, muito, muito. Então, desde, sei lá, desde David Bowie a Valesca Popozuda, entende? Depende muito de qual tema eu tô querendo consumir naquele momento, porque cada artista vai abordar um tema de uma forma diferente. Eu acho que atualmente a minha maior inspiração em questões de carreira é a Anitta. Eu acho muito incrível como ela gera a carreira dela, como ela gera os processos criativos e artísticos dela. Acho ela um grandíssimo exemplo. Inclusive, para a nossa comunidade, tem muita gente que torce o nariz quando eu falo isso, mas eu acho que a Anitta é um grande exemplo para a comunidade LGBT. Abriu muitas portas para nós. Temos também a Glória Groove, que é uma artista incrível. Nossa, em questão de processos criativos, eu gosto muito de me espelhar na Glória, porque ela traz uma coisa que me pega muito, pega lá da minha nostalgia, que é a referência a toda a cultura hip hop dos anos 2000, sabe? Acho que no meu caso é um pouco nítido, mas é algo que me pega demais, porque me bota num local nostálgico, sabe? Foi o que eu consumi quando eu era criança, e tanto a moda quanto a arte, ela vai e vem de acordo com as décadas o tempo todo. Então, a Glória é uma grande inspiração para mim. Meu objetivo um dia é conseguir entrevistar ela. É o Daniel Garcia, né? Barra Glória Groove, né? Quem sabe um dia eu não consiga, né? Enfim. Consegue, sim. Eu sou igual você, sabia? Eu vou atrás dos artistas, eu mando mensagem pro assessor até eu conseguir falar. Enfim, e se você pudesse voltar no tempo e mandar uma mensagem para aquele garotinho lá do início, quando estava começando a se entender como gente, o que que você falaria para ele? No caso, você, né? No caso, o Zumbicore olhando pro Daniel, falando, difícil isso, hein? Não. Acho que No caso, é você olhando para você como criança. É porque eu citei Gloria Groove, mas esquece. meu É, nome também, então. é você olhando para você criança. O que que você falaria para você criança? Acho que eu diria calma, respira, não existe tempo certo ou tempo errado. Tudo que for para acontecer vai acontecer, só continue sendo autêntico, justo e certo. E o que for certo virá até você. Certo. E para quem está nos ouvindo, assistindo e tem uma veia artística, quer se lançar na carreira, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Ai, primeiro, saiba organizar as suas ideias, porque de artista e louco todo mundo tem um pouco. Então, quando você organiza as suas ideias, você consegue ter um processo criativo saudável. Porque a arte, ela é uma coisa que ela vai mexer muito com o seu ego, com a sua saúde, com o seu sua posição social. A arte, ela como se fosse um grande espelho, onde você vai olhar para si mesmo e de lá você vai acessar os seus locais mais sombrios e mais difíceis. E muitas vezes a gente pode se perder nesses processos e acabar não ficando satisfeito com o com o que criamos. Então, o conselho que eu dou é: organize seus processos criativos, sem afobação, sem ansiedade, crie sempre e vá atrás. O passo mais importante que você pode dar em qualquer fase da sua carreira é sempre o primeiro. Verdade. Eu quero agradecer a você ter cedido seu tempo para estar aqui, para mostrar sua história, para contar suas vivências. Quero saber, tem projetos vindo por aí na frente, parcerias? Tem muita coisa vindo aí pela frente, já posso confirmar de antemão agora
que o meu primeiro EP, que se chama Motel, vai ganhar um volume 2. A expectativa de lançamento é pro Halloween. Legal. É um projeto onde eu gosto de trazer a minha parte mais sombria, mesmo dentro do funk. E geralmente o meu funk ele é animado, ele é dançante, ele fala sobre sexualidade, sobre assuntos do cotidiano. Mas dentro desse projeto Motel, eu gosto de trazer uma coisa mais intensa, mais dark, mais sombria. E vai acontecer o volume 2. Tenho alguns outros projetos que estão aí para sair. Tenho muitos shows agora em abril. Dia 29 de abril tem um show na Casa de Cultura Hip Hop Leste, no Festival Batidão Cultural. Dia 26 de abril tem um show com um colega de trabalho meu, que é o Calif Castro. Esse show vai acontecer no CCSP. E, enfim, todo o restante da minha agenda vai estar nas minhas redes sociais, Zumbicore em todas as redes sociais. Aqui no YouTube, se eu não me engano, acho que é Zumbi Underline Core. Enfim, como Zumbicore, vocês me encontram em qualquer lugar, real. E uma última pergunta, por que esse nome, Zumicore? Curiosa essa pergunta. Zumbicore, na verdade, é um subgênero do thrash metal, que ele se chama Zombiecore, onde ele busca muito literalmente do thrash metal, que é aquela música mais suja, com solos de guitarra muito baixo, e os vocalistas usavam gutural para cantar, que é aquela voz meio... que é o que eu trago bastante na minha música também. E eu era apaixonado por esse subgênero, que é um subgênero que pouca gente conhece, e eu queria trazer isso para minha sonoridade, porém de um jeito brasileiro. Então, o meu nome é Zumbi, em português mesmo, Core, que vem tipo, de toda a essência, sabe? Então é Zumbi Core. Ah, agora faz todo sentido, enfim. Eu quero agradecer você ter cedido seu tempo para estar aqui conversando com a gente da Rádio Orgulho. E quando você tiver lançamentos novos e tal, a programação está aberta aí para você mostrar suas músicas, sua arte. E uma última Perfeito. coisa. é, as pessoas que estiverem ouvindo ou assistindo e quiserem entrar em contato com você, como te encontra nas redes sociais para marcar um show, um evento, qualquer coisa? Pode ir no número que está na DM do meu Instagram, ou direto na DM do meu Instagram. No número vocês vão falar com o Léo Souza, que atualmente é o meu produtor. E na minha DM a gente direciona vocês para o melhor canal, para que a gente possa fomentar essa cultura, né? Por favor, vamos empregar o artista aqui, gente. Beleza. Então, muito obrigado pela sua participação, por você ter cedido seu tempo, por você ser esse artista incrível aí que traz Menina, muita vivência LGBT pra gente, viu? eu que agradeço do fundo do meu coração o espaço que você cedeu para que eu pudesse conversar não só com você, mas com quem está assistindo também. Você que gere essa rádio incrível sabe o quanto é importante a gente ter espaços como esse para que os artistas possam mostrar para a comunidade que é possível nós estarmos lá e é necessário nós estarmos aqui, entende? Então, mais uma vez, obrigado. O que você precisar e sempre que você quiser me receber, estarei aqui disponível para ti. Beleza, não desliga, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu.